Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, agora mudou literalmente tudo, né? Finalmente novidades maravilhosas, espetaculares acontecendo agora no nosso São Paulo Futebol Clube. E eu, Tidico, atualizo vocês, trago todas as últimas informações e últimas notícias de tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se e se inscreve, ativa as notificações pra vocês não perderem nada e vão deixando esse like, galera, o like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo sem enrolação, bora, mas antes, aquele recadinho que não pode faltar, que é muito rápido e muito bacana pra vocês. Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, quer ter acesso aos canais, né, abertos e fechados, as transmissões dos jogos. Te digo, São Paulo e LDU de Quito tá lá na TV Fans, tem acesso à transmissão dos jogos, fora também, né, os canais abertos e fechados e os lançamentos de filmes e séries, vocês têm tudo, e as transmissões também, é muito legal. Vai por esse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, é o mesmo caminho, pelo QR Code, o que você preferir. QR Code ou link do primeiro comentário fixado, vai aí, já entre em contato com o pessoal da TV Fans para vocês conseguirem o teste de vocês, que é muito legal. Custo-benefício simplesmente espetacular e vocês podem ter no smartphone, no celular, né? Smartphone, tablet ou notebook, aonde você quiser, você pode ter a TV Fans. Vai aí no link do primeiro comentário fixado ou nesse QR Code que eu garanto, é muito bacana. Valeu, TV Fans! Galera, já temos uma novidade assim simplesmente espetacular. Meio que na verdade, nós não imaginávamos. Nós queríamos acreditar muito nesse sonho e está acontecendo. Pode ser que o Lucas Moura esteja disponível para jogar contra a LDU. Não é simples, não é fácil, pode ser que isso aconteça. É o Lucas, né? Vocês imaginem o que ele não vai fazer nesse começo de semana para estar disponível para poder jogar essa partida contra a LDU. O Lucas, ele não admite ficar de fora dos jogos. Isso é uma coisa muito boa, né? Ele quer jogar, ele quer defender o São Paulo, ele quer produzir, ele quer ganhar. Se ele tiver a mínima possibilidade, ele vai fazer tudo. E acabamos de ter um avanço, né? Tirou os pontos, tá correndo, já está a milhão para querer voltar, para querer se recuperar o quanto antes e tem. Difícil cravar ele aqui agora. Vai jogar. É difícil falar isso, galera. Mas tem uma chance, tem uma esperança pro Lucas jogar essa primeira partida contra a LDU. Algo que não sei nem se é correto de fazer, né? Mas tá todo mundo assim. Estamos nós, torcedores, o Lucas nessa loucura, o Crespo querendo poder contar com o Lucas, tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo muito ansioso, difícil falar que ele vai jogar. Gente, ele vai jogar. Difícil, mas nesse momento tem esperança. Pode ser que nosso sonho se realize, um deles, né? Pode ser que o Lucas esteja disponível para a partida contra a LDU. Para a primeira partida, não é certeza, não está certo. Ele corre demais e vai fazer de tudo para estar disponível. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Eu vou sempre apurando, atualizando e trazendo aqui para vocês. Galera, outro que estará disponível é o Ferreirinha. Maravilhoso, né? Isso é espetacular. O Ferreirinha, ele tem uma qualidade técnica muito forte. Gente, antes de eu falar dessa do Ferreirinha, que estará disponível para o Crespo, vocês estão confiantes na Libertadores? Eu tô confiante pro São Paulo ganhar a Libertadores, de verdade. O São Paulo, com os times que tem aí, com tudo que acontece, claro que não é nada fácil, claro que é muito difícil, mas o São Paulo, com esse trabalho que o Hernan Crespo faz, com o técnico que o Crespo, esse trabalho espetacular que o Crespo faz, São Paulo tem chance igual aos outros de ganhar essa Libertadores. Não é mais uma coisa, só um sonho de torcedor, uma ilusão, não. É normal. Hoje o São Paulo tem a mesma condição, as mesmas chances difíceis do que qualquer outro clube que está participando. Hoje não é aquela coisa, nossa, um milagre se ganhar. Não. Hoje nós temos uma condição de poder sonhar com uma Libertadores muito mais perto. Eu tô certo ou tô errado? Vocês concordam ou não concordam em relação a isso? E aí, galera, nós vamos ter... podemos ter o Lucas, já vou chegar nos laterais aí.
Podemos ter o Lucas, mas vamos ter o Ferreirinha também à disposição. Jogador que muitos de vocês falaram, inclusive na live pós-jogo, muitos de vocês me falaram, se o Ferreirinha estivesse em campo, o São Paulo poderia ter feito 2 ou 3 no Botafogo. Sem contar, né, com a falta que bateu o Enzo Dias, o gol que podia ter entrado do Rigoni e o gol anulado do Tapia, né? Com o Ferreirinha, o São Paulo vai melhorar muito mais, né? Porque ele é um excelente jogador. E aumenta o leque de opções da composição, né? Dessa montagem do Crespo, elitizando, melhorando cada vez mais o elenco do São Paulo Futebol Clube. E galera, olha o que o Crespo fez com o Dineno, né? Vocês sabem, eu não gosto de chegar aqui e falar, eu avisei, mas eu falei pra vocês, falei, o Dineno não me parece ser tão ruim. O Dineno não fez uma partida, falei aqui já, falei, o Dineno não fez uma partida espetacular, não, inclusive teve horas que ele tava bem lento correndo, mas eu acho que ele fez a parte dele, fez o gol da vitória, é importante. O Dineno, ele é um centroavante que cabeceia, que tem que finalizar, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, eu acho que ele não é que o Dineno seja a resposta máxima. Não acho, inclusive, nem que ele possa jogar Libertadores pelo São Paulo. Ele tem que ser um cara para compor o elenco na ausência do Caleri, do Rian, do André Silva. Então, mas eu falei, o Dineno ele não é tão ruim como estão falando que ele é. Eu acho que ele é um cara que ele pode funcionar nesse São Paulo com o Crespo. E para mim foi mais ou menos isso com o Botafogo. Ele não fez uma partida de que a gente fala, nossa, que jogador espetacular, que centroavante. Não, mas funcionou. Fez o gol da vitória, foi emocionante, fiquei muito feliz pelo Dineno. E aí, galera, se o Crespo tá fazendo isso com o Dineno, com o Tapia, com o Rodriguinho, a maioria dos jogadores estão evoluindo demais com esse trabalho espetacular do Crespo. Vocês imaginem o Rian Francisco, que já estava jogando com o Crespo. Rian Francisco já era um cara que ele já ia jogar tipo o Rodriguinho. O Rodriguinho passou a ser uma peça importantíssima no elenco do São Paulo e o Rian seria esse cara, acho que até mesmo sem a lesão do André Silva. Nós já estávamos vendo, logo quando o Crespo chegou, uma certa preferência do Crespo pelo Rian do que pelo André Silva. Então, com certeza, o Rian ia jogar, principalmente depois da lesão do André Silva. Só que nós sabemos o potencial do Rian Francisco comparado com qualquer jogador. Não é justo eu comparar o Rian com o Lucas Ferreira, que saiu, com o Matheus Alves, com o Rodriguinho, com o Tapia, com o Dineno dá, com o Tapia. Mas assim, mesmo que sejam posições diferentes, o Rian Francisco, para mim, tem mais potencial do que quase todos do elenco de São Paulo. Então é maravilhoso. Olha o jogador que nós temos na mão, que daqui a pouco, quando voltar, poderá trabalhar com o Crespo, as coisas só tendem a melhorar. Tem Rian, tem Lucas, tem Oscar, tem Caleri. Tudo isso desfalcando demais o São Paulo e o Crespo não tá sentindo. O bom futebol se mantém, jogadores estão evoluindo e, além de tudo isso, os resultados estão chegando sem esse grande número de desfalques. Galera, outra coisa que está espetacular no São Paulo, que dá pra enaltecer demais e não tem como não falar, é o meio de campo do São Paulo. Nós olhamos para várias posições porque era um problema, né? O sistema defensivo, nós sabíamos da qualidade dos zagueiros, mas o sistema defensivo do Zubeldia não funcionava. Na verdade, não funcionava nada, né? Ele tentava recuar tudo e não funcionava nada. Então, nós sabíamos que a zaga era boa, mas o sistema defensivo não funcionava. Nós estamos olhando bastante para isso. Olhamos bastante para as laterais, que são as duas posições, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, duas posições bem delicadas, e olhamos o ataque, que nós sempre tivemos um ataque espetacular, e a antiga comissão técnica conseguiu fazer o Lucas Moura parar de render, colocou o Oscar de volante. Então era tudo muito ruim, então a gente olha atentamente, nós olhamos, né, atentamente para essas posições por conta do nível dos jogadores que nós temos nessas posições. E agora nós temos que enaltecer esse meio de campo do Crespo, que é uma coisa simplesmente espetacular. Nós temos ali Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, todo mundo que entra tá jogando muito bem.
Fica nítido quando um cara não tá tão bem, mas é um meio de campo muito, muito sólido e a gente já vê a evolução do que pra mim é um dos melhores meio-campistas, não só do São Paulo, mas como do futebol nacional. E eu falo isso sem clubismo, que é o Pablo Maia. Estamos esperando uma evolução, uma certa evolução do Alisson. O Alisson, nós estamos esperando a evolução do Alisson por outros jogadores que evoluíram com a chegada do Crespo. E o Pablo Maia já é um jogador desses, que é um cara que nós sabemos de todo o potencial, nós sabemos de toda a qualidade, nós sabemos que ele é muito bom e já consegue, o Crespo já consegue também resgatar o Pablo Maia com esse tempo. Outra coisa que precisa ser dita é essa data FIFA, né? Sempre que o São Paulo, ultimamente, até com o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil, que é um excelente treinador, Dorival, Zubeldia, Ceni, todos os que tiveram a data FIFA, alguma data FIFA, quando o time voltava muito pior. Com o Crespo, o time voltou jogando bem, o time voltou aparentemente melhor. E aí, além do Pablo Maia, que dá pra gente enaltecer demais, o que é esse Marcos Antônio? O que tá acontecendo? Vocês viram como ele mudou absurdamente o ritmo de. A gente já sabia dessa fase do Marcos Antônio. Que Marcos Antônio? Marcos Antônio não tem. Marcos Antônio. O que é essa fase do Marcos Antônio? Nós já sabemos que ele estava bem. Agora, olha a evolução. Ele vai ser o melhor jogador do mundo, o melhor meio-campista do mundo. Se ele continuar desse jeito, ele vai ser um dos melhores meio-campistas do futebol mundial. Porque a gente já sabia da boa fase. Quando ele entrou com o Botafogo, ele entrou como o melhor jogador em campo dos dois times. O jogador, não é o melhor jogador em campo, o jogador com mais qualidade técnica. Ele entrou mudando absolutamente todo o ritmo de jogo. O jogo, quem ditava era ele. Quem falava se o jogo ia ser lento, se o jogo ia ser acelerado, se o jogo iria ser mais dinâmico, se o jogo iria ser menos dinâmico, era o Marcos Antônio. É inacreditável, né? É inacreditável, é uma novidade, é uma surpresa assim espetacular. Olha a diferença que faz um técnico. Hoje nós temos o Marcos Antônio, era um jogador simples, basicamente interessante quando chegou. Hoje já é um cara em franca evolução com o Crespo. Olha a diferença de um técnico. Então, mesmo que a gente já tinha ganho o jogo com o Botafogo, que não apresentou nenhum perigo para o São Paulo, graças a toda a estratégia, formação, sistema defensivo, sistema de jogo do Hernan Crespo, nós temos. Você tem o Marcos Antônio, que entrou de uma forma assim, simplesmente impressionante. Um craque. Ele é um craque. Ele é um craque do meio de campo. Hoje, talvez, eu não sei, não tô pensando em todos. Mas se não for o melhor, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro aqui. Mas fácil. Falo isso com a maior tranquilidade possível. Impressionante. E aí a gente sabe, quando você tem um meio de campo desse, Marcos Antônio jogando muito, Bobadilha, Pablo Maia, o Alisson voltando. Você tem 4 ali em potencial que podem jogar tanto de titular como reserva. O que entrar ali, a chance é grande de jogar demais. Quando você tem um meio de campo assim, uma composição dessas, é fácil pensar em título. É viável, né? É palpável. É possível você pensar em título quando você tem um meio de campo funcionando da forma como o Hernan Crespo nos conta e nos propõe isso. Galera, novidade maravilhosa envolvendo o Wendel e Enzo Dias. Atenção ainda, né, para a situação física deles, mas aparentemente, provavelmente, os dois estarão disponíveis para jogar contra a LDU. É importantíssimo isso, né? Aquele Patrick Lanz é horroroso, não pode jogar. Se não já falei aqui, Deus que me livre, né? Mas não tem o Wendel e Enzo Dias. Tem que põe o Alisson na esquerda. Te digo o Alisson ou qualquer outro, Sabino. Te digo, mas ele não é lateral esquerdo. O Patrick Lanza também não é. Patrick Lanza também não é lateral esquerdo. Mas, enfim, aparentemente não precisará. O Enzo acho que estará disponível. O Wendel parece que um pezinho na frente em relação ao Enzo hoje, em relação a estar melhor fisicamente falando. Então é uma excelente notícia, é uma novidade maravilhosa em um cenário, em um ambiente em que nós vemos que o São Paulo resolveu o problema de lateral esquerdo. E por que eu trouxe o Renan Lodge? Eu digo que o Renan Lodge
Renan Lodge tá voltando pro Brasil, né? Muito provavelmente jogará no Brasil. Já está ali numa discussão tremenda com o Al Hilal, né? E no momento está sem clube. E Renan Lodge era um sonho antigo nosso, engraçado, né? Nós acabamos de ter uma grande interação com o Al Hilal envolvendo o Marcos Leonardo, mas por que eu trouxe o Renan Lodge? Vocês queriam o Renan Lodge no São Paulo hoje? Eu vou ser sincero pra vocês, eu não... Não é que eu não queria, é óbvio que eu queria, mas eu não faço questão. Te digo, como assim? Você tá maluco? Nós temos o Enzo Dias e o Wendel. Temos. Renan Lodge, pra mim é melhor que o Wendel? É. Renan Lodge, pra mim, é melhor que o Enzo Dias? É. Eu acho o Renan Lodge melhor que os dois. Mas o que eu tô querendo dizer é que pra mim hoje não é necessário. Hoje eu não estou olhando para a lateral esquerda. É óbvio que para mim o Renan Lodge é muito melhor que esses dois e muito mais caro. Hoje eu acho que não precisaria de um certo investimento do São Paulo na lateral de esquerda, por melhor que seja o Renan Lodge. Isso para mim é uma coisa muito legal, muito animadora. Você tem um jogador fortíssimo, né? Um cara muito bom do nível do Renan Lodge, mas que hoje eu prefiro olhar para os nossos. Eu prefiro olhar para o Wendel e Enzo Dias e acharia assim bem desnecessário o nível de investimento para ir atrás do Renan Lodge, uma vez que nós temos esses dois caras. Olha como mudou, as coisas mudam, né? Agora mudou realmente tudo de figura, porque a gente sabe que tanto o Enzo quanto o Wendel rendem muito na mão do Crespo. Então, por melhor que seja, e eu acho o Renan Lodge melhor do que os dois que nós temos, eu acho que seria algo desnecessário pelo momento que nós estamos vivendo na lateral esquerda do São Paulo. Acho que nesse momento o investimento absurdo, mínimo, porque o Renan Lodge é muito caro, não valeria a pena. Eu acho que tá legal da forma como nós estamos. É interessante isso? É mais ou menos isso, galera? Ou eu tô muito errado? O que vocês acham em relação a isso? Vão deixando nos comentários. Enfim, gente, eu tô muito feliz com todo esse norte. Eu tô muito animado e esperançoso com tudo que está acontecendo, com tudo que nós estamos vendo nesse São Paulo de agora com o Hernan Crespo. É isso ou não é, galera? Vão deixando nos comentários a opinião de vocês. Quem quiser deixar só, claro, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.